carteira assinada em fevereiro. Foram criadas quase 432 mil vagas formais, segundo o Cadastro Geral de Empregados e Desempregados do Ministério do Trabalho. Isso é um aumento de 40% em relação ao mesmo mês do ano passado. E o melhor fevereiro em 5 anos, a gente vê aqui acompanhando as barras. Desde o início do ano, foram gerados 576 mil empregos com carteira, alta de 20% na comparação com o primeiro bimestre do ano passado e o maior número nesse período desde 2021. Apesar da melhora na criação de vagas com carteira assinada, a taxa de desemprego aumentou no período de 3 meses encerrado em fevereiro, segundo a PNAD do IBGE. A Patrícia Falkowski foi olhar todos esses números e traz os destaques e as interpretações para a gente. Boa noite, Patrícia. Oi, Renata. Boa noite para você e para quem está com a gente aqui no Jornal da Globo. A economia está, num movimento de desaceleração do emprego, mas ainda bem devagar, de forma tímida. Inclusive, os dados apontam um mercado de trabalho resistente, com o aumento das ocupações e também um rendimento dos trabalhadores elevado. Essa alta do desemprego no trimestre encerrado em fevereiro mostra ainda um movimento de busca maior por vagas, que é comum nesse início do ano. Observe, então, que a taxa subiu para 6,8% nos 3 meses terminados em fevereiro. É um aumento em relação ao trimestre anterior, quando a desocupação foi a menor de toda a série histórica do IBGE, que começou em 2012, mas ainda bem abaixo da taxa observada no mesmo período do ano passado. Em números absolutos, a gente está falando de 7,5 milhões de brasileiros desempregados. Esse aumento da taxa de desocupação foi puxado pela forte queda no número de pessoas trabalhando na informalidade no setor privado. Baixa também nos empregos com e sem carteira assinada no setor público, como a gente consegue observar na tela. Já o emprego com carteira assinada no setor privado atingiu 39,6 milhões de brasileiros, um novo recorde da série histórica. Segundo o IBGE, essa alta está relacionada com as contratações no comércio, um setor que continua bastante aquecido. A redução dos empregos informais e o aumento dos com carteira assinada, aqueles que têm salários mais altos, elevou o rendimento médio para R$ 3.378 no trimestre, um recorde. A massa de rendimentos, que é a soma dos ganhos de todos os que trabalham no país, também bateu recorde. Para o economista Fernando de Holanda, do FGV-IBRE, que a gente conversou mais cedo, o aumento da taxa básica de juros deve começar a bater no mercado de trabalho, mas, por enquanto, os números ainda são positivos. Tem uma taxa de desemprego baixa, em elevação, uma formalização que continua acontecendo num nível elevado. Tanto a PNAD mostrou isso com recorde, quanto o número do CAGED divulgado à tarde, de mais de 400 mil novos postos de trabalho, complementam o dado da PNAD. A taxa de desemprego subiu um pouco e a renda continua em ritmo forte. O que deve acontecer daqui até o final do ano é uma pequena deterioração do mercado de trabalho, mas que ainda vai continuar num nível muito positivo. Paty, muito obrigada pelas informações. Um ótimo fim de semana para você. O assunto agora é a decisão de Alexandre de Moraes de arquivar a investigação contra Jair Bolsonaro no caso da falsificação